Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Mais um bate-papo carnívoro começando. Boa noite, Cobra. Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Hoje é dia de Carnívoros em Foco. Nós vamos conversar com o Renato Aquino, tá? Que experimentou aí uma Lion Diet e ele vai nos contar da diferença, dos resultados que ele obteve e da diferença desta dieta, que ela é mais estrita dentro da estratégia carnívora, consumindo só animais ruminantes, carne de animais ruminantes. Vamos chamar aqui o Renato, que já deve estar ansioso para falar com a gente. E aí, tudo bem, Renato? Tudo bem, querido. Prazer, é uma honra estar aqui nesse espaço, só entre feras, e fico muito feliz de estar aqui para aprender mais com vocês. Não, olha, hoje... É muito importante esse quadro, né, Alessandra? Porque uma coisa a gente traz também, né, que também é importante, traz profissionais da área para falar, médicos, nutricionistas, outros também que trazem outras informações importantes de autoridades, digamos assim, né? Tem mais gabarito para falar. Mas nada, né, como diz o Dr. Souto, a realidade tem primazia sobre a teoria, né? Então, nada melhor do que alguém vir aqui falar de verdade o que aconteceu. Hoje mesmo, eu fiz 2 stories, não sei se eles viram, mas um foi uma pessoa que me mandou quando a pessoa faz aquele, pega um rio seus e faz outro do lado, como é que é o nome mesmo? Que fica olhando assim, falando? Esqueci o nome, Remix. Uma nutri de pão integral e saladinha e grãos, pegou um vídeo meu que eu falo lá, as 10 verdades, tal, que eu falo que gordura não faz mal e tal, e ficou olhando com carinho assim, né? Aí alguém me mandou, eu fui, falei, eu vou postar isso. Fazendo remix, Cobra, você tá famoso! Mas é muito bom isso! É muito bom! É muito bom! Aí eu fui sentir, assim, aquela angústia, né, cara? Pô, a pessoa me criticando, e pior que é uma pessoa com bastante seguidor, né? E aí depois, logo na sequência, eu recebi um depoimento de uma pessoa falando assim, olha só, eu tô há 6 meses que eu conheci o perfil de vocês, assisti todos os podcasts do bate-papo, já emagreci 20 quilos, curei isso, e tô aí, mandou as fotos, aí eu falei, postei depois, falei, olha só, mas nutricionista me criticando aqui, mas do outro lado a gente recebe essa recompensa da vida real, né? É vida real. Não dá certo. Qual que é o argumento? Mas são 20 quilos. Mas, Cobra, eu vou te falar que eu ficaria mais feliz com a crítica. Porque o que acontece? Nós estamos propondo algo que vai contra os interesses do sistema, da maioria, né? E essa nossa posição, ela é tolerada. Ela é tolerada desde que não incomode. A partir do momento em que acontece esse tipo de crítica, significa que a mensagem já começou a incomodar. E antes da mudança verdadeira, que eu acredito que um dia a verdade vai prevalecer, como você coloca sempre, a verdade vai prevalecer, antes disso ela vai ter esse tipo de resistência. Se a gente não passar por essa resistência, por essas críticas, primeiro por blogueiros, pela própria internet, daqui a pouco na própria televisão, a gente não vai virar essa página. A gente precisa passar por esse momento em que a gente começa a incomodar. Porque a voz dissonante, ela só é aceita enquanto não muda, então, enquanto não tem potencial de mudança. Mas nós queremos ter potencial de mudança. Nós queremos transformar vidas como nós estamos transformando com os nossos exemplos, mas transformar a sociedade como um todo. Aí, pera lá, para transformar a sociedade... Sabe, Renato, quando a gente recebe, eu me coloco no lugar do Cobra, assim, às vezes, alguns posts que a gente fez, e eu fazia muito post lá no passado falando sobre veganismo, né? Aquela live com o Altran que a gente fez, né, Cobra?
aquela live a gente tomou muita pedrada. Então, assim, a gente cria um certo desconforto, é desconfortável, né? Porque a gente, eu imagino tu ter te enxergado ali, né? Naquele vídeo, daquele remix, a gente, o nosso cortisol vai lá em cima, não é fácil aguentar isso, não. Porque mesmo que a gente já está numa caminhada que nós estamos com quase 2 anos de bate-papo carnívoro, né, Cobra? Eu acho que 1 ano e meio já. E a gente tem, né, toda essa bagagem aqui, trazendo médicos, nutricionistas, trazendo carnívoros para mostrar, assim, como mostrando os efeitos na vida real, né? Que não são evidências de estudos científicos, mas são evidências, né, casos anedóticos que nós estamos trazendo. Nós estamos montando um portfólio de casos anedóticos, de pessoas que estão tendo benefício na carnívora. Né? E isso realmente me incomoda, né? Mas vamos lá, né? Porque a gente está aqui para isso, né? Vamos cair, vamos levantar, vamos tomar uns tapas. A gente vem, né? Se posiciona, porque eu acho que isso é importante, né? Com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem aí, que está cada vez maior, né, Cobra? Você aí do lado do Henrique, um super nutricionista, né? Que tem toda a teoria, né, disponível e que estuda muito, né? Eu tenho lá o Dr. Cláudio me cuidando e também me dando suporte, então a gente tem esse respaldo aqui para nos segurar um pouquinho, porque não é fácil. E eu quero dar meu depoimento pessoal da importância que tem esse espaço que vocês abriram e a falta que faz quando vocês tiram férias, né? Porque faz falta, porque são pouquíssimos os espaços em que nós podemos ouvir pessoas relatando o que nós estamos aqui vivendo, nós anônimos. Porque, gente, quem vive a carnívora vive um milagre. E a gente falar com quem não vive parece mentira. Então, quando a gente escuta o Cobra falando, quando a gente escuta a King falando, quando a gente escuta quem está vivendo a carnívora falando, a gente se enxerga e fala, caramba, é só aqui. A gente liga a televisão, não vê isso. A gente, na rua, pode passar semanas e meses conversando com dezenas de pessoas, a gente não enxerga isso, aí vem o bate-papo carnívoro e a gente fala, cara, eu estou vivendo isso aí. Aí o Cobra fala, nossa, eu estou sentindo essa energia. Eu falo, cara, eu estou vivendo isso aí também. A King dá um exemplo do dia a dia dela, eu falo, caramba, é isso aí que eu tô. Essa é a minha experiência. A gente se espelha em vocês, porque não tem outro espaço para a gente enxergar os benefícios. Porque poucos vivem esses benefícios como as pessoas que propõem a viver isso e expor publicamente. Né? Então é muito importante que as pessoas que cada dia mais entram, se dão a oportunidade de experimentar a estratégia e vão passar por esse milagre, vão querer comentar com outras pessoas. Todos nós, eu acho que passamos por aquela fase de achar que é mentira e a gente quer contar para todo mundo. E a gente quer sair gritando, falando, gente, tá tudo errado. A gente quer abrir a cabeça das pessoas e falar, gente, peraí, olha o que a carne faz na nossa vida, olha o que uma alimentação natural faz na nossa vida. Depois que a gente vive, parece óbvio. E a gente passa por essa fase e aí a gente quer sentir aquele conforto de ver que outras pessoas estão vivendo o que a gente vive. Podem entender o que a gente vive. Né? E é gostoso ouvir e compartilhar isso com vocês. Eu agradeço muito por esse espaço. Que lindo esse teu depoimento, Renato. Olha, eu fiquei emocionada, hein, Cobra? Porque a gente começou aqui no bate-papo, né? Começamos eu e o Cobra fazendo um bate-papo meio despretensioso, e aí a gente começou e se transformou nessa estrutura que a gente tem, né? Nesse podcast aí maravilhoso e que a gente consegue trazer muita gente legal aqui para falar. Que legal, Renato. E já trouxemos muita gente boa, já trouxemos muita gente boa mesmo. E assim, é importante demais ouvir esse depoimento e eu queria também agradecer porque é difícil a pessoa ter a coragem de vir colocar a cara aqui para falar de um assunto que, como alguém comentou aí, né? Pedra que dá fruto, árvore que dá fruto toma pedrada.
E não tem jeito, a gente toma pedrada. Toma pedrada. É pedrada uma atrás da outra. É desde dentro de casa, muitas vezes, que às vezes eu vejo que são as piores pedradas são dentro de casa, é do cônjuge, é do pai, da mãe, do parente, do irmão, né? São as piores pedradas. E fora que de médico, de nutricionista. Eu acabei de postar também hoje um stories de uma pessoa que entrou no meu direct, foi outra pessoa, tá? Falou assim, Cobra, eu tô seguindo vocês, tô fazendo, tem 6 meses que eu tô na carnívora e eu fui no médico agora e ele me deixou apavorada. Eu posso te mandar os exames para você olhar? Eu falei, me manda aí. Eu não sou muito entendido de exame não, mas eu sei olhar um pouquinho. E assim, tava dentro do que a gente conversou aqui já 20 vezes, Alessandra. Colesterol 200 e pouco, glicose 90 e poucos, insulina baixa, hemoglobina glicada baixa, triglicerídeo baixo. Aquela coisa, o padrão ali, né? E o cara falou, ó, você tem que parar de comer carne vermelha, senão você vai infartar. Você vai ficar diabética. Aí eu pensei, cara, a minha vontade, até falei isso, Renato, era falar assim, qual é o endereço desse médico? Que eu vou lá dar uma surra nele. E, cara, a pessoa, ela emagreceu 27 quilos. Deus. Resolveu hipertensão arterial. Resolveu mais um monte de coisa que eu nem lembro mais agora. Tá se curando. A foto, o perfil dela é aquela coisa assim, o antes e depois você fala, nossa senhora, isso aqui aconteceu em 6 meses. Em 6 meses. Aí vem um médico e joga um caminhão de areia no negócio dela, cara. Gente, é desumano isso, tá? Porque se você não entende... queria tacar remédio, né? Queria tacar remédio. Se você não entende o que a pessoa está falando, pelo menos respeita e vai ver a evolução do quadro clínico. Porque as consultas se dão em 15 minutos, eles não avaliam todo o quadro clínico do paciente. A maioria dos médicos são assim. E aí, eles vão baseados só no exame de colesterol alterado e querem te tacar a estatina. Eu passei por isso. Eu sei muito bem como é que é. Em falar em colesterol, eu estava olhando aqui, eu aprendi lá com o Henrique a dar uma analisada, né? Fazer umas continhas com colesterol. Estava analisando o seu aqui agora. Bom. Gente, que bom, Cobra, que você olhou. Renato, eu tô louca, me mudando. Tô na casa da minha mãe acampada, não consegui ver os seus exames. Eu digo, Cobra, por favor, olha pra gente poder conversar. Mas assim, eu queria começar, então, o bate-papo aqui com o Renato se apresentando, né? Falando um pouquinho de você, o que você faz, se você já vem, né, com aquele trabalho muscular de mais tempo, que você tá bombado, hein, cara? Que foto linda! Essa é a parte mais difícil, né? Porque eu não tenho... Os especialistas em live, quem bota a cara são vocês, né? A gente fica só... por trás. E, de certa forma, quando a gente... Aí você colocou para mim, se apresenta, faz uma bio, tal. Aí, como é que eu vou me apresentar? Porque sempre a gente se definir é uma forma de agressão, porque a gente sempre se limita, né, a gente é multidisciplinar, a gente tem várias áreas em que a gente se desenvolve, vocês também. A gente conhece um aspecto muito pequeno de vocês, né? Só o conhecimento da carnívora, mas vocês vão muito além disso. E a carnívora também propõe que a gente vá muito além disso, né? E muito além do prato, né? E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou me definir? Isso é difícil, porque profissional eu não sou, né? Minha formação é na área de direito. E... bom, isso não vai me definir. Eu sou marombeiro? Eu treino já há muitos anos, né? Mas hoje eu sei que é muito mais por uma necessidade interna de uma vida em que eu tenha atividade intensa mais do que a própria musculação em si. Né? Para mim é importante que a cada dia, né, dentro de uma rotina de treino, eu me exponha a uma atividade intensa, daquela exaustiva que chega até o limite, normalmente no início do dia. Então não é exatamente a musculação em si que me define, né? E, bom... aí eu penso... dopamina diária.
Exato, exato. Para começar o dia, é um espetáculo. Isso já antes da cetose. Quando tu joga ali os copos cetônicos nesse caldeirão aí, meu Deus, aí explode. Aí é o céu. É porque aí é o céu. E aí não tem aquelas quedas, não tem picos e não tem quedas. E a gente fica numa constância, uma constância, né, de energia, né? É papo para daqui a pouco. mas enfim, eu gosto muito de estudar as áreas voltadas para o bem-estar. Aí eu pensei, biohacker, tá mais próximo. Mas não é bem só isso também, porque eu gosto de estudar os componentes químicos que são efetivos, separar daqueles que são mais propaganda, mas não é só isso também. Na verdade, eu sou uma pessoa que busca uma rotina que leve ao bem-estar. Esse é o meu objetivo de vida, né? E a carnívora, na verdade, a cetogênica no início, antes um pouco, né? Eu já conto a historinha, em breve, mas antes a própria paleo, depois a cetogênica e depois a carnívora, ela veio como resultado das pesquisas e da aplicação que a gente faz, dos testes que a gente vai fazendo. E aí eu fui percebendo o resultado efetivo disso. E a cada vez mais fui deixando para trás outras técnicas, outras hipóteses que se colocavam, inclusive, da nutrição tradicional, que a gente aplicava, né? Mesmo dentro da musculação, né? E hoje é o que eu busco. Naturalmente, me atrai muito qualquer área do conhecimento que se volte ao bem-estar. Eu mesmo, várias coisas que vocês falam, eu aplico, né? Tentei aplicar lá a descontaminação que a King falou no início do dia, para a gente tirar o efeito da luz artificial e iniciar o dia olhando, fiquei aplicando um mês, né? De fato, para mim funcionou. Eu, infelizmente, tive que não casou com a minha rotina diária, e aí eu tive que optar, né? Mas realmente, quem estiver assistindo a gente e puder iniciar o dia olhando para o sol nascer, o seu dia se transforma. Tem algo a mais. Gente, não é milagre, não é nenhuma droga, mas você sente outra coisa. Você sente. Quando aplica, você sente. Né? Tentei também a proposta o Cobra falou uma vez para tirar o desodorante. Aí eu tirei, carnívora não fede. Aí eu falei, então vamos tirar, né? Por causa dos componentes químicos, né? E mais ou menos, funcionou mais ou menos, porque vez ou outra eu levantava o braço na academia e pedia. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou fazer mais um tempo de carnívoro ainda. Mas os testes são importantes, a gente ter o conhecimento e aplicar, transformar ele em prática na nossa vida, é fundamental até para a gente ver o que funciona ou não. Gente, o pessoal da internet precisa ter essa lucidez de que as informações que a gente recebe da internet são genéricas. A gente precisa aplicar e ver o que funciona para a gente. Nem tudo vai funcionar. Não é? A gente precisa ter essa lucidez, né? As pessoas acham que é receita de bolo. E, na verdade, nós somos, dentro da gente, cada um tem um universo único. Nós somos responsáveis por esse universo, né? Eu, por exemplo, não sei se o Cobra viu lá nos meus exames, e a minha carnitina tá baixa. Aí tu fala assim, pô, o cara que... Eu fiz os exames com 50 dias de Lion Diet. Carnitina tá baixa.
Aí eu fui lá estudar carnitina. Aí eu vi um influencer muito famoso na área de fisiculturismo falando: ninguém tem deficiência em carnitina, porque basta você comer um pouquinho de carne por dia que você já vai ter a necessidade suprida. Então, você suplementar a carnitina não é necessário. E aí eu faço o meu exame, como 2 quilos de carne por dia e minha carnitina está baixa. Por quê? Porque cada um tem uma realidade, não é receita de bolo. Aplica. Dá oportunidade, aplica, e o que funcionar para você, segue adiante. O que não funcionar, coloca de lado. A gente não tem que ter compromisso com técnica. A gente tem que ter compromisso com resultado. Né? Exato. Isso é importante. Cada um, Renato, nesse momento, né, que você vai começar a fazer os exames, pode ter algum fator que está impedindo que essa absorção aconteça, né? De repente, de fazer uma investigação, mas isso a carnívora permite que você regule tudo aquilo que está ok, né? E que você vá buscar o além, o passinho a mais, né? Se você realmente acha que está faltando isso, ou que tem algum sintoma, aí você vai atrás. E se você está tudo bem, talvez esse seja o seu nível, porque o nível de referência, né? Os marcadores de referência dos exames, eles são feitos numa média da população. Mas não significa que é para todo mundo. Né? Sim, eu entendo a carnívora como sendo um porto seguro para você dar início à sua viagem. E isso não sou eu que falo, até a nutrição tradicional considera a carnívora, a dieta carnívora, uma dieta de eliminação. Dizem eles que é muito radical, tal, mas é uma dieta de eliminação justamente para você chegar no ponto do ponto zero ali. E aí eles dizem: não, mas não faz muito tempo carnívora, faz só o tempo para você se regular e depois você vai reinserindo. Você vai reinserindo. Eu entendo a carnívora sendo o porto seguro. Começa daí, e se isso funcionar para você, cara, vai embora. Segue. Entendeu? Ninguém fora do nosso mundo, da nossa bolha, ou pelo menos quem não estourou essa bolha, ninguém vai te estimular isso. Se está te fazendo bem, testa e segue. Né? Se você precisa de um aí você vai encontrar. A minha carnitina estava baixa comendo só carne. Você vai encontrar detalhes da sua individualidade. Aí você tem 2 opções. A mais segura é contrata um profissional, de preferência da área carnívora, cetogênica, né? Contrata um profissional e ele vai ali, ó, pensar e vai fazer o ajuste fino, né? Ou então você senta o dedo lá nos estudos, vai lá, segue os estudos e vai se ajustando por conta própria, pelo seu próprio conhecimento. Entendeu? Agora, achar que você vai começar a fazer uma carnívora e vai resolver todos os seus resultados automaticamente, não é assim que funciona, porque não é uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo de primeira. É só fazer, faz 6 meses, firme, que sua vida está resolvida. Não é assim. Né? A gente começando a receber. Lógico que tem muito benefício, mas 6 meses o organismo está começando a respirar. O organismo está começando a fazer dumping de oxalato, que demora até 1 ano para fazer. Né? Então, assim, tem muita coisa para ajustar, gente. As pessoas me perguntam também. Eu sei que tem muita gente nova aqui, né? Assistam os nossos podcasts. O canal lá do Bate-Papo tem muita informação para vocês. Talvez hoje vocês saiam daqui não com toda a informação, né, sobre carnívora, mas assim, o que eu digo sempre, informem-se. Vocês precisam aprender sobre carnívora para poder seguir uma estratégia carnívora. Não é uma dieta qualquer que você chega fazendo. Ok, é uma dieta simples? Mas as dúvidas vão surgir. E se você não for professor de você mesmo, se você não for atrás da informação, não é aquele médico que você vai sentar ali em 15 minutos que vai te passar a informação. Né? A gente faz mentoria, cobra, a gente passa informações, mas é importante que você aprenda sozinho, que você busque informações comigo, com o cobra, com o fulano, com o ciclano, pesquise, né? Assista
consuma conteúdo que fale sobre isso, que você vai começando a tirar suas dúvidas. Foi assim que eu fiz, foi assim que o Cobra fez quando começou, né? Seguindo outras pessoas que já estavam há mais tempo que nós e aprendendo cada dia mais. Por quê? A carnívora, ela é maravilhosa, maravilhosa, e ela te ajuda a curar muitas doenças, mas ela também ajuda a evidenciar aquele probleminha que você tem, né, que estava mascarado atrás daquele monte de doenças que você tinha, que eram mais fáceis de resolver, né? Que é assim, metabólica, você resolve a questão da insulina, depois vai resolvendo outras questões intestinais, a desbiose, mas existe aquele ponto que você para e que é ali que você tem que, talvez, exatamente o que o Renato falou, fazer o ajuste fino. Porque cada pessoa é individual, cada organismo é diferente. Cada organismo, você vem de uma história pregressa diferente. Cada um teve uma alimentação diferente, cada um teve doenças da infância, doenças da juventude, né? Tomando medicações, consumindo alimentos diferentes. É uma química, cada um vem com a sua química, né? E até você desintoxicar de tudo isso também, gente, leva tempo. Tá? E Renato, me diz uma coisa, quanto tempo faz que você está carnívoro? Que você saiu da cetogênica e fez carnívoro? Então, vou contar minha historinha ali a partir do 2018, quando eu decidi iniciar uma dieta paleolítica, né? Porque, na verdade, eu não tenho antes e depois na minha vida, até comentei com você, né, antes isso, eu não tenho antes e depois para mostrar. Eu sempre tive uma vida muito ativa, né, voltada para... Nunca fui um esportista profissional de nada, mas sempre tive duas coisas estiveram sempre presentes na minha vida. Atividades físicas e natureza, né? Então, eu sempre tive o interesse de saber o que poderia trazer mais benefício para que eu continuasse a praticar as atividades que me davam prazer, né? Só que a gente no início cai, sempre, né? Cai na proposta que é colocada oficialmente, né? Pela tradição nutricional, né? E aí eu comecei por aí, né? Até que eu já treino há muito tempo, eu fazia muito trekking, fui aí para a terra de vocês, de você da King, e fiz a travessia ali Ai, fugiu o nome agora da praia, maior praia do mundo. Ali do Chuí, Mostarda? Isso, aquela que sai ali do Rio Grande e chega até o Chuí. Ai, gente, são quase 200 quilômetros de caminhada em área de praia, né? Deserta, né? Daqui a pouco me vem o nome. E então... Eu sempre fiz esse tipo de atividade, né? Fazendo a alimentação do mundão, né? Em 2018, eu já tinha consciência de que que uma alimentação mais natural me traria melhores resultados. E aí eu decidi, li sobre a paleo, né? Falei, é isso aí, vou fazer a paleolítica. Né? Nessa época eu era muito influenciado, aí eu comecei a estudar mais a fundo o que funcionava do ponto de vista do fisiculturismo, né? Que era a área que eu seguia, que eu gostava de seguir, né? Para treinar, para ter a síntese proteica, para ter o tônus muscular, né? E aí caí na ideia do bulking e cutting, né? E falei, ok, é por aí que eu vou. O Cobra até sabe o que eu estou falando. Falei, é por aí que eu vou, né? Vou estudar por aí. Vou pro bulking, cutting. E fazendo isso, só que aí que é o detalhe, fazendo isso em paleolítica, e aqui vai uma observação que eu sempre escuto a galera falando,
Só que eu acho que eu vou fazer aqui uma observação. Eu fazia e faço até hoje a dieta flexível. Porque o pessoal fala dieta flexível. Mas a dieta flexível original, o que ela propõe originalmente é que você adeque os macros para a sua necessidade. Para que você não precise procurar um nutricionista necessariamente, se o seu caso não for específico, você não precise procurar para que ele faça seus macros, para que você consiga falar, eu preciso quanto de proteína, carboidrato e gordura. E você flexibilizar, mudando os componentes que você ingere, o que você come, de acordo com os macros que você precisa. O problema foi que essa dieta foi trazida para o Brasil por pessoas que faziam isso com hambúrguer, batata frita e tudo mais. Eles estragaram a ideia. Eu falei, claro que isso aí, obviamente, não traz benefício para a saúde. Pode até ter um impacto positivo, o que é até questionável, mas na questão da hipertrofia. Pode até não atrapalhar tanto na hipertrofia. O que é questionável porque a gente está falando de uma atividade de longo prazo. Uma atividade de anos e anos. E aí você precisa estar saudável para fazer essa atividade por anos, né? Aí a pessoa comendo hambúrguer, batata frita e pizza, bom, boa sorte, né? Eu falei, esse não é o caminho. Aí eu fiz a minha dieta flexível com alimentos naturais, né? Na paleo. O que é se você fazer um booking comendo só alimentos naturais, você bater 4.000, 4.500 calorias comendo alimentos naturais, meu querido, é difícil. É muita comida, né? Então eu fazia lá, no meu auge do meu booking, eu fazia lá uma vitamina de manhã, porque é uma estratégia que funciona até hoje, né? A gente pode falar um pouco sobre ela. Eu acho até importante falar daqui a pouco, que é você, quando precisa fazer a sua alimentação e não está conseguindo comer o suficiente, você também fazer de forma líquida, né? Faz uma sólida e uma líquida, uma sólida e uma líquida. E com isso, uma vitamina pós-treino está presente na minha vida desde então, desde pelo menos 2018. Só que essa vitamina, ela era feita lá no ar. Oi? Eu adoro essa tua vitamina. Eu nunca fiz. Pois é. Mas lá naquela época, lá em 2018, no auge do booking, ela era feita com 6 bananas, com 2 maçãs, com 200 gramas de uva passas, mais inhame, 200 gramas, porque eu fazia dieta flexível, eu não ia botar 38 bananas. Então eu limitava, quando chegava muito, eu passava para outro carbo, né? Falava, não, já tá bom de banana. E botava, obviamente, a aveia. Tocava de aveia lá. Nem pra de açúcar. Já dava 2 quilos. Crescia. Dava o volume, né? Com o tempo, dava o volume. Aí a gente ia lá, secava, tá bom. Fazíamos 6, 8 meses. Já chegava até 1 ano de booking. E aí ia pro cutting. Né? Agora vamos cortar. Aí ia cortando de pouco em pouco. Esses 4.500 chegava até 1.500 calorias. Né? Eu estou narrando aqui para vocês o que 98% das pessoas fazem nas academias. São orientados a fazer. É uma vida medíocre. É uma vida difícil. A pessoa pode ter resultado, e eu tive resultado. Só que é uma vida triste. Porque ou você está comendo mais do que você quer, está se empanturrando, ou você está passando a necessidade o tempo todo, uma fome desgraçada o tempo todo. E a sua vida não para, porque a proposta
do seu professor de academia vai ser essa para você. É pro resto da vida isso. E tem mais até uma você ficar perfeito. Tem mais uma outra coisa também, né, Renato? Quando você faz um bulking desse tipo, você ganha massa magra e gorda, né? E depois, quando você faz o cutting desse jeito, você perde massa gorda e magra. Né? Uhum. Você fica não vai e volta, não vai e volta. Daí eles falam que é impossível, você vai procurar aí os especialistas falando, eles falam que é impossível você ganhar massa e, ao mesmo tempo, ficar definido. É o famoso crescer seco. Quem aí tá assistindo a gente aí conhece essa expressão, fala aí que é o famoso crescer seco, que todos os especialistas vão dizer que é impossível. Mas é impossível que não conhecem a carnívora. Fazer o crescer seco nessa estratégia, eu concordo, é impossível. Exatamente. Entendeu? E eu fui seguindo, tendo os meus resultados. Fora outra coisa, né? Que quando você está ingerindo essa quantidade de alimento, no Booking, por exemplo, você está exigindo que o seu corpo processe essa quantidade de açúcares, de carboidrato. Você não está indo a favor da sua saúde. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por mais que você tenha um músculo... Aí vamos concordar, vamos combinar, vamos ser lúcidos, vamos combinar. Seu objetivo é meramente estético, porque você não está falando de saúde se você está empanturrando o seu sistema com substâncias que vão ter resultado estético, mas vão causar diversos malefícios. Tanto é que vários fisiculturistas profissionais acabam a carreira diabéticos. Porque por mais que o músculo seja um órgão, né, que extremamente chupa a glicose do sangue, né? Então, realmente, a atividade física, massa muscular, ajuda muito a baixar a glicose para quem tem diabetes, esse tipo de coisa. É excelente exercício, né? Só que a glicose, ela circulou no sangue, né? Ela glicou as proteínas, ela oxidou a parede do endotélio. Então, assim, ela fez o estrago. Ela estimulou o pâncreas a produzir mais insulina. Então, assim, independente, é a mesma coisa no esporte de endurance também. O pessoal está acostumado vou fazer uma prova de 10 horas, é 1 quilo de açúcar na veia, cara. Esse gelzinho. Mesma coisa, mesma lógica. Não, mas eu tô gastando, eu tô queimando. Mas passou no seu sangue. Sim, exatamente. Você processou tudo. Você só não acumulou gordura. Só não virou gordura, virou glicogênio em vez de virar gordura. Mas o estrago veio quase a mesma coisa. Então eu segui nessa linha durante um tempo, tive o resultado com todas essas dificuldades que todo mundo passa, né? Mas a minha maior questão foi justamente no cutting, que eu comecei como você vai para uma dieta praticamente de sobrevivência, você está na proposta tradicional, você limita a gordura. E eu já estou íntimo desses programas de controle de macro já desde essa época. Né? Eu uso mais MyFitnessPal, coloco lá, e você vai seguindo com a gordura controlada. Normalmente, eu não lembro agora, mas acho que era uns 30, 60 para o meu peso. Né? Eram uns 60 gramas de gordura. 60 gramas de gordura. E aí, o que varia é justamente o carboidrato. A proteína é 2 gramas por quilo. Ou seja, a tua proteína é fixa, a tua gordura lá embaixo. Hormônio nem se fala, né? Tchau, hormônio. Inclusive testosterona. O que também é um problema de diversos fisiculturistas. Eles precisam injetar porque eles não têm a testosterona natural deles, porque eles não têm gordura. Eles não têm o colesterol.
E aí eles ficam com a gordura lá embaixo, vamos controlar a gordura. Isso são médicos carimbados que propõem isso. Tudo. Né? Carianes da vida, muses da vida, né? Exato. Fica lá com a gordura lá no chão, a proteína, 2 gramas quilo, também pode ser muito, não, sei lá, vai fazer mal pro rim, não sei o que eles falam. E o que varia para você ficar subindo e descendo é o carboidrato. Então, como você tá nessa dieta tradicional queimando glicose, quando tu vai pro cutting, tu tá desesperado de fome. Porque todos os dias você vai comendo menos do que você gostaria. Você fazer isso um dia, ok, mas você fazer isso um período de 6 meses, eu comecei a ter distúrbio alimentar, o que eu nunca tive na minha vida. É isso. Eu fiz cutting carnívoro no final do ano, ano passado. Eu senti isso. Baixou a energia, o percentual de gordura foi muito lá embaixo. Dá craving, cara. Dá craving. Você quer comer as paredes, quer comer bolo de chocolate, pão, tudo que parece pela frente. Você entra no estado de luta e fuga, o organismo está interpretando isso como uma questão de sobrevivência. Vai te mandar comer. Exatamente. É um mecanismo de defesa do corpo. Então você chega naquele ponto ali que você fala, tem que vai ser o que tiver na frente. Aí você vai pro docinho de festa. Aí tinha uma festa lá em casa. Eu peguei toda isso no cutting, né? Sequinho, abdômen trincado. Eu peguei a bandeja toda daqueles docinhos de leite ninho. A bandeja toda devia ter uns 30, levei pro quarto e comi tudo. Porque, sabe? Incontrolável. Açúcar. Pois é, incontrolável. Mas aí, como é que você conheceu a cetogênica depois da paleo? Aí eu cheguei e falei, não dá, isso aí não dá certo, isso não é vida. Isso não é vida. E aí eu continuei, né, procurando outras opções e na verdade a virada começou, como não poderia ser diferente, com o Dr. Souto, né? Mas ao invés de ser no blog dele, eu caí no Tribo Forte. Tribo Forte. Ele e o falecido Polesso. Do Polesso. Eu comecei. Esse 1, 2, 3, episódio 1 não foi no Spotify até. O episódio 1, 2, 3, 4, todos. Eu assisti 260 episódios, eu assisti os 200 e pouco. E quando eu terminei, pra mim é como se fosse... Eu também. Você também? Eu quase chorei quando acabou. Foi emocionante pra mim, porque aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Ali, para mim, foi como uma segunda faculdade. Porque o volume de informações que tem ali... Falando nisso, você viu que agora o Souto lançou, acho que lançou de ontem para hoje, o livro está nas livrarias, o livro dele. Eu tô querendo comprar esse livro. Vou comprar. A forma que o doutor José Carlos Souto coloca, ela é uma forma muito equilibrada. Ele não fala de forma apaixonada, ele não fala de uma forma que parece que é uma loucura que tá ali. Embora a informação pareça uma loucura para quem está ouvindo, porque é contrário de tudo que a gente ouviu na vida, a forma que ele coloca é uma forma tão didática, tão acolhedora, que você fala, não, peraí, alguma coisa tem aí. Né? E foi o que me transformou. E ele evita muito radicalizar, né? É importante, por exemplo, eu fiz uma pergunta para ele no Brasil Low Carb lá, sobre carnívoro, e ele ficou meio assim... Pois é, aí ele balança. Porque... Ele balança, mas eu entendo ele. Porque a low carb é muito mais acessível, né? Muito mais fácil a pessoa mudar de uma alimentação, sei lá, mediterrânea, paleo,
uma low carb, né? É uma mudança muito pequena. A gente faz, sim, eu entendo, doutor. Eu entendo, doutor Souto, porque não sei nem se vocês... Gostaria até de ouvir a opinião de vocês. Mas eu tenho um olhar para a carnívora que é a seguinte. Primeiro, o ser humano, ele é um animal preferencialmente carnívoro. Isso, para mim, é de uma evidência, de uma clareza solar. É inquestionável. O ser humano, ele é um animal carnívoro. Nós já descendemos de ancestrais carnívoros. Então, essa é a nossa dieta padrão. Nós consumimos carboidratos por sobrevivência, por oportunismo, mas as tribos, nós, se fôssemos uma tribo hoje, e comeríamos toda a carne que tivesse disponível, e se tivesse carne disponível 30 dias por mês, nós comeríamos 30 dias por mês. Essa é a nossa realidade. Mas é muito difícil para mim imaginar que uma tribo, tendo acesso à carne todos os dias, ia plantar um alface. Não. Nós somos não faz sentido. Carnívoros oportunistas. E nós não somos só carnívoros, é porque não tinha carne o tempo todo. É como se você tivesse uma Ferrari parada na garagem e você andasse de carroça. Vou dar uma Exatamente. Naquela carroça. Exatamente. Ponto. Esse ponto, para mim, eu acho que é um ponto claro de enxergar. Agora, nós vivemos em um ambiente contaminado. Nós nascemos nesse ambiente contaminado. E nós vivemos 30, 40, 50 anos nesse ambiente. Nosso equipamento carnívoro pode não estar preparado para ser posto a serviço. Então, nós somos essencialmente carnívoros, mas nós podemos não estar carnívoros nesse momento da nossa vida. Nós talvez precisemos resgatar a nossa capacidade carnívora, voltar às nossas origens. Tanto do ponto de vista fisiológico, interno mesmo, da capacidade dos órgãos processarem a quantidade de carne que ele inicialmente conseguiria se ele estivesse no ambiente próprio, no ambiente natural, quanto em relação a uma coisa que a comunidade carnívora fala muito pouco, eu acho que é um dos problemas mais importantes, que é a questão da mastigação. Que muita gente que está escutando a gente não consegue fazer a carnívora porque se assusta com cobra, por exemplo. Pegando aqueles pedaços de carne imenso e comendo. Eu não mastiga. Você vai mastigar 32 vezes, é para comer planta. Exato. Não, gente, a pessoa que comeu danoninho desde que nasceu não vai conseguir mastigar 200 gramas de carne. Ela não tem nem o aparelho preparado para isso. É verdade. Então a gente precisa fazer essa transição. Você que está me ouvindo, você é carnívoro. Você é carnívoro por essência. Você não pode fugir disso. Mas talvez você precise passar por um processo de recuperar a sua capacidade de processar o alimento da sua espécie. É isso aí. E a low carb, ela entra aí muito bem como uma porta de saída. Exatamente. Porque... Aí está o Souto. Eu acho que o Souto vai por aí. Porque se você vai só para o carnívoro, aí assusta um pouco. E desculpa que eu cortei, mas só para eu concluir, carnívora, para mim, é uma estratégia. Ela precisa ter uma finalidade específica. Se você não tem uma finalidade... São algumas finalidades que eu vejo, e provavelmente existem outras que eu não vejo. Mas curar uma doença. Se você tem uma doença que pode ser curada com a alimentação natural humana, que é a carne, você faz a carnívora e você se cura dessa doença.
É uma finalidade específica da carnívora. Low carb talvez você não funcione para você. Né? É isso aí. A carnívora, ela tem uma finalidade que eu utilizo, por exemplo, que é ser uma alimentação voltada para desempenho, para você aumentar o seu desempenho. Ou seja, você consegue, no meu modo de ver, você consegue encontrar, você não precisa, mas você consegue encontrar saúde plena numa low carb, consumindo vegetais de baixo amido. Não vamos nem discutir produto industrializado, né, gente? Eu acho que, né, isso tira fora. De verdade. Não precisa nem falar sobre isso. Mas vegetais de baixo amido, você consegue encontrar saúde plena aí. Agora, você quer o máximo do desempenho? Você tem um motivo? Você tem um motivo para você ter o máximo do desempenho? Você quer dar um upgrade no seu desempenho? Cognitivo, emocional, físico? Vai para a carnívora. A carnívora, ela pode te proporcionar isso. A carnívora proporciona, eu gosto de falar que a carnívora proporciona a sua melhor versão de você. Exatamente. Então, mas você precisa ter esse motivo. Porque você vai fazer carnívora e não tem, você não vai sentir nem a vantagem. Você até pode sentir, pode depois até surgir o motivo. Mas você pode viver bem numa low carb também. Muito bem. Inclusive, né? eu vejo que é uma porta de saída. Eu vejo que é uma porta de saída, assim, por exemplo, quando eu comecei pela low carb, né? Muita gente entra pela low carb. Porque a low carb é meio que você troca, né? Tipo assim, ó, eu comia café da manhã, pão integral com a ricota e um ovo. Agora você troca o pão integral e a ricota por um bacon e um queijo amarelo. Na hora do almoço eu comia uma carne com uma salada e arroz integral. Você troca a sua carne magra e o arroz integral por uma carne gorda e mantém a salada. Então é um passo só, né? Você dá um passinho ali, é mais fácil. Você continua com pão de amêndoa, você continua com as receitinhas, você continua com algumas coisas. Então, para algumas pessoas, né, que não tem tanto motivo, elas entram por ali. Agora, uma coisa que acontece muito, que eu recebo assim, estou fazendo vários grupos, né? E é muita gente que vem da low carb para carnívora. E faz esse caminho, né? Low carb, cetogênica, carnívora. É mais comum. E é uma trilha que a pessoa vai ganhando consciência. Ela fala, no dia que ela não come salada, ela se sente melhor. Fala, opa, eu acho que não vou comer salada, não. Esse pão aqui não dá. Aí a pessoa naturalmente ela vai virando carnívora. Eu acho engraçado isso. É um ciclo que aconteceu com você, até porque ele vai vendo que não é necessário. É isso aí. E mais que isso, Renata, eu diria mais que isso. Além de tu ver o que não é necessário, você vai vendo o efeito real de cada alimento no seu corpo. Porque isso é importante. Quando você faz uma dieta de eliminação com uma carnívora, você dá oportunidade para o seu corpo respirar e começar a assimilar o alimento diferente da carne que você está consumindo. Então, você vai sentir o efeito de cada alimento. E o ideal é fazer uma introdução de um alimento por vez, para que você sinta o efeito de cada alimento. E aí a gente vai ver, e é bem o que o Cobra falou, tem pessoas que já conseguem naturalmente sentir que a introdução dos vegetais atrapalha essa digestão. E aí é que é a questão do bem-estar da carnívora. Quando você entra num bem-estar e alguns atrapalham, você não quer mais. Aí volta lá para a tua origem ancestral de ser um carnívoro oportunista, vai comer aquela frutinha que nasceu ali naquela estação, ou que de vez em quando tem uma raiz ou uma outra planta, mas eventualmente como um acompanhamento de vez em quando. Né? Então, assim, não é todo mundo que precisa ser carnívoro, mas quem experimenta carnívora mesmo por um tempo, volta. Não, sai e volta rapidinho, né, Cobra? Ele estava falando isso outro dia com a galera lá da tribo lá, que é meio que uma sentença, né? Você começa carnívoro, fica um tempo carnívoro, é uma sentença. Eu gosto de falar que é uma sentença tipo assim,
Você tá a vida inteira dormindo no chão, duro. Aí te apresentam uma cama. Aí você dorme na cama um dia, uma semana, um mês. Depois de um mês o cara fala, volta a dormir no chão ali. Ah, não vou não, não vou de jeito nenhum. Daquele chão duro, frio. Quero minha caminha que confortável. A carnívora é isso, é o porto seguro, como o Renato falou. Eu não vou, pra que eu vou para aquele lugar lá? Não quero não, para ficar com a barriga inchada, peidando, arrotando, coçando, fungando, tossindo, com não sei que lá, zite, frescurite, da frescurite lá que tem, que provavelmente esses caras marombeiros que comem 1 quilo de açúcar são cheios de it, né? Liberando tem sempre todo. Né? Sempre aí. Você vai comendo agressivo, né? Mas, Renato, a gente está fechando 1 hora de live aqui, e eu quero saber a Lion Diet, cara. Quero saber. Tá, vamos lá. Vamos lá. Segui para cetogênica, fiquei. Passei direto. Engraçado, eu ouvi o solto, assimilei, né, as informações, mas eu, no meio do caminho, conheci a cetogênica, provavelmente lá mesmo, né? E aí falei, não vou para cetogênica. Vamos fazer a cetogênica. E aí parti direto para cetogênica, né? Corpos cetônicos. E aí só quem vive sabe, né? O que é a ação dos corpos cetônicos na sua vida, né? E se você faz corpos cetônicos com exercício físico, cara, aí é o que você acabou de falar do colchão. Tu não quer voltar mais para antes. Falar, não, meu Deus, não quero mais vida. Eu não quero mais outra vida. Falei, é isso aqui. Eu encontrei meu caminho. Aí eu segui. Né? Troquei a vitamina de banana com aveia e tudo mais. Troquei por... aí eu já fazia uma vitamina com 6 ovos... Tudo sempre depois do treino. Sempre treino em jejum, né? Treino em jejum e depois vitamina com 6 ovos e whey protein. Né? Botava lá, metia a ver. Aí fui seguindo, né? E tentando fazer durante os primeiros meses, eu digo que a minha cetoadaptação foi por 6 meses. Porque eu fiquei durante 6 meses tentando fazer o estudo Fester. Foi por aí que eu comecei. Do Fênix. Não sei se vocês conhecem, mas é um estudo em que os atletas, eles ficavam 6 meses em cetogênica, e aí depois eles fariam, depois dos 6 meses em cetogênica estrita mesmo, eles fariam 1 mês com carbo, e aí eram comparados com os outros atletas que ficaram esses 7 meses, né, 6 mais 1, só comendo carbo. E eles ganhavam mais músculo, mesmo fazendo cetogênica esse tempo todo e depois comendo carbo. Quando eles enchiam, eles faziam mais músculo do que os anteriores. Mas eu fiz isso de uma forma... existiram algumas... Quando a gente está testando, a gente se propõe a errar também, né? Existiram alguns erros aí, porque eu, na ansiedade de ser perfeito, acaba que muitas vezes eu não conseguia sustentar a cetogênica. Eu vinha na cetogênica, depois de uns 3 semanas, 4 semanas, comia uma pizza de chocolate branco, por exemplo. Aí voltava do zero. Falava, então zerou. Agora preciso de mais 6 meses. E aí continuava seguindo isso. E o meu erro, eu percebi, depois de cair algumas vezes, na compulsão que começou lá atrás e não me abandonou mais, por isso é perigoso fazer aquele tipo de cutting lá, a King vai saber melhor isso do que eu. As conexões que são formadas nesse estado de sobrevivência, elas não se desfazem facilmente depois. Elas ficam instaladas na mente. Porque elas problemas que não existiam. E a partir de lá, daquela proposta lá, foi que ela não me abandonou. E eu comecei a cair sempre. Porque eu segui a proposta de que eu tinha que cortar o doce. Cortar o doce. E foi o meu maior erro. E aí retoma o que a gente falou lá no início, né? Que nem tudo se aplica a todos. Né? Porque tem a
proposta que não, você tem que cortar o doce porque o sabor doce ele não vai, ele vai prejudicar o seu processo. Você não vai conseguir ir adiante, você precisa eliminar o sabor doce da minha vida. A minha cetogênica só deu certo quando eu inventei um chocolate branco que era feito de óleo de coco, batido no liquidificador com whey protein e 5 gramas de leite ninho. E adoçante, cola Andina. Todo dia à noite eu terminava, eram 30 gramas daquele chocolatinho. Era o chocolate branco, que era o meu fraco, cada um tem o seu. A partir do momento em que eu aceitei e falei, cara, eu preciso disso, eu não vou conseguir sem isso, todos os dias eu matei a charada. Ali eu me tornei cetogênico como estilo de vida fixo. Foi porque eu aceitei. Não posso, eu não tenho condições. É aquele negócio que eu falei, cara, eu passei a minha vida com... Ah, mas o ser humano, nós seres humanos, nós não tínhamos acesso ao doce, só quando tinha mel. Tá? Mas eu não nasci nessa realidade. Por algum, né? A minha realidade foi outra. Eu tomava água com açúcar quando era adolescente. Pior. Ó. Travou, Renato. O pessoal tá dizendo que o Insta tá ruim. Eu acho que já deu uma travadinha. Eu vi também. Voltou, Renato? Deu uma travada aí. Assim, ó, voltei. As lives, Renato, quando começa a chegar em 1h30, o Instagram começa a cortar. Então, por isso, a gente está tentando ter o tempo para não perder, para conseguir salvar. Vamos. Então, ó, vamos passar. Aí você seguiu aí essa cetogênica e você entrou na carnívora por quê? Você fez uma carnívora... por causa da falta de necessidade que a gente estava falando. Aí eu fui seguindo, não sei, com um ano e meio com essa cetogênica. Só que aí eu percebi que não precisava mais desse doce. Uma viagem. Eu fiz uma viagem e falei, cara, eu não preciso mais desse doce. Aí eu falei, eu posso cortar então. E aí eu falei, não, se eu posso cortar, eu já posso fazer uma cetocarnívora. Bom. E aí eu testei. Eu testei a cetocarnívora, deu certo. E aí, quando deu certo, eu passei. Que aí era só a questão o que entrava na minha alimentação era a carne vermelha, os ovos, sobrecoxa, eu comia muita sobrecoxa, e o whey, né? E assim, a minha qualidade de vida, top. Falei, caraca, tô no auge. Até começar ouvindo vocês, né? Lá com a Thalma Raum também, né? Acompanhando. Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou trocar essa vitamina para fazer um teste. Porque as carnes todas já estavam na parte da tarde. Eu faço basicamente 2 refeições, que é a vitamina de manhã e o resto da alimentação eu faço em forma de carne mesmo. Sempre foi. Eu falei, eu vou trocar as carnes, a sobrecoxa e a carne vermelha que eu como, eu vou botar só carne vermelha à tarde e vou fazer uma vitamina de fígado com carne moída de manhã. Você conhece essa receita, Cobra? Não. Cara, se você tem problema de comer vísceras, não tem mais. É só tu fazer, tu joga lá, bota um pouco de água. Engraçado, ultimamente eu percebi que a água morninha é mais gostosa até. Parece uma sopinha, né? Tu joga água, joga lá o fígado, tu faz o fígado como se fosse fervido mesmo, ferve o fígado. Deixa ele lá estocado. Né? Aí tu pega a quantidade que você quer, eu pegava uns 200 gramas, água, fígado e a quantidade de carne que você quiser. Bate aquilo, tchau, Você usa whey protein. crua ou cozida? Explica aí. Não, cozida. Cozida uns 10 minutinhos. Aí bebe? Aí bebe. Bebe, né? Bota sal, claro, obviamente. Bota sal. Salzinho. Fica
como se fosse uma sopinha. Tá dentro daquela ideia de você facilitar a ingestão da quantidade que você precisa, né? Pós-treino, tchau, whey protein. Nunca mais whey protein na minha vida. Cara, hoje eu vejo que a necessidade de whey protein na minha vida é zero, cara. Porque você quer... mas o whey protein, ele tem uma absorção. Cara, tu vai beber fígado. Qual é a absorção disso, cara? Vai ser fantástica no seu corpo. Entendeu? Aí eu eliminei. Mas eu fiz isso como é diferente o estilo de vida para o experimento. Eu me propus a fazer um experimento, que o experimento ele era rígido. Eu falei, eu vou fazer, inicialmente eram 30 dias, foram 50 dias. Eu vou fazer esse tempo, que foram 50 dias, zero exceção. No estilo de vida não existe nada 100%. Em 100% é incompatível com a vida, né? Você precisa flexibilizar. Mas no experimento foram 50 dias 100% comendo carne vermelha. Só ruminantes. O que você comia? Carne de gado? Você comia... Só carne de gado. Fígado todos os dias nessa época. Fígado. Né? Bovino. As carnes mais gordas que eu gostei... O meu moído é o peito. Peito moído. Eu vou lá no açougue, me dá... Eu compro logo 10, 12 quilos. Me dá 12 quilos de peito moído. Aí o cara fala, mas peito é muita gordura, hein? Eu falei, mas é essa mesmo que eu quero. Os açougueiros piram com a gente, né? Peito é top pra fazer hambúrguer. Peito. Agora esse que eu quero. Aí eu faço o e aí essa minha base, ela fica a carne moída, ela fica tanto para fazer a vitamina quanto para a tarde. O que eu faço? Eu como o meu arroz. Hoje o meu arroz é essa carninha moída. Carne moída, eu toco gordura nela, né? Eu gosto de colocar... eu uso óleo de coco. Gosto de colocar óleo de coco. Gosto de colocar a banha. Eu toco, aí fica aquela cremosinha. Aquilo lá é melhor que picanha. Gente, e a carninha moída. A carninha moída ali no prato. E por cima, uma carne variada. Que é para dar o sabor, a saciedade. Aí cada dia uma coisa. A carne que está na promoção. A carne que aqui no Rio de Janeiro está por R$30. Eu compro a que estiver na promoção. Aí depende, né? Um dia vai baby beef, outro dia vai maminha, vai o que tiver gostoso ali. Eu boto sempre um bifinho. Qual é a quantidade? A quantidade que eu consigo comer sem ser enjoativo para mim todos os dias. Gente, é comer... Porque a carne moída, principalmente quando você coloca uma gordurinha nela, ela vai fácil. Vai como arroz. É um arroz. Carne moída é um coringa pra gente ter para lanche, para aquela fominha, principalmente para quem está iniciando. E aí, Renato, conta aí. Resultado dessa carnívora Lion aí, só com carne. E aí eu achei que eu estava no topo. Até conhecer o topo do topo. Porque com 2 semanas fazendo a Lion Diet, o meu nível de energia, de cognição, de desempenho, de recuperação, eles viraram completamente outro. A comunidade carnívora ainda não me deu essa resposta. O que aconteceu? Porque eu sou disciplinado. Eu estava há anos comendo cerca de 15 gramas de carboidrato na minha cetocarnívora. Não vai me dizer que eu chegar de 15 gramas para 5 gramas, que era ali o carboidrato que vem no fígado, mais os ovos, agora só no fígado, não vai me dizer que isso que fez essa diferença. Não. A minha conclusão é que existe alguma coisa na carne vermelha que nós ainda vamos levar algum tempo para descobrir o que é. E tem uma coisa aqui também, gente. A carne dos ruminantes é uma carne que libera menos histamina. Ela é menos
alergênica do que o frango, do que o porco. Então, você está comendo assim o alimento mais limpo que existe para alimentação humana, a carne de boi, carne vermelha, carne de boi, a carne de cordeiro, animais ruminantes. Que é essa? Eu acho que é a Micaela Peterson, que vem uma doença, né, uma artrite gravíssima, que ela estava, né, camada, e ela se recuperou com a Lion Diet. Eu tenho vontade de experimentar, e eu estou num processo de mudança, e assim que eu me estabelecer na minha casa, eu quero experimentar a Lion Diet, porque, para mim, que tem essa questão de regular autoimune, eu sinto, às vezes, o excesso de estamina que o frango libera para mim, tá? Então, eu já sinto a diferença. E o porco, eu adoro carne de porco, mas também sinto que quando eu tô mais na base da carne vermelha, mais tranquila. Menos efeitinhos colaterais, aquela coisa, uma dorzinha de cabelo, até um pouquinho mais de renite, quando eu como frango, é impressionante. Então, a carne vermelha, ela é eu acho que é a mais biocompatível com o nosso organismo, hein, Cobra? Exatamente. Eu acho que, assim, como nós somos o bicho mais foda da Terra, né? O animal mais foda da Terra é ser humano, né? Homo sapiens. A gente tem que comer os bichos mais foda que tem, entendeu? Que são os ruminantes, tem 4 estômagos, tem um sistema de processamento, de criação de proteína mais top de todos. Isso é uma explicação mecanisticista. A outra que eu gosto muito, Renata, é o seguinte: a gente pode estudar o livro, entender a teoria toda, mas o mais legal mesmo é copiar o gabarito do professor, né? Pega o livro do professor e copia o gabarito. Qual é? Número 1, letra A. Mas por quê? Não sei não, mas estava lá no gabarito do professor. Então o gabarito do professor é a nossa história ancestral, cara. Nossos ancestrais, eles comiam, era ruminante. Grandes mamíferos, né? Mamute, búfalo, mastodonte, sei lá. E é essa que é a alimentação que tem mais gordura, eles têm mais capacidade de acumular gordura, e gordura é nutrição, né? E tem 4 estômagos para desintoxicar tudo, para produzir mais. Né? Assim, eu sigo 95% do Lion Diet na minha dieta. Na minha dieta é 98% do Lion Diet. Outro dia eu comi um frango, passei mal, com o meu frango daquele de padaria, passei mal pra caramba. Eu nunca mais comi frango. Eu olho pra frango assim... Aconteceu comigo. Oi? Oi, King. Devia estar pelado com óleo de soja. Não, mas não é. Eu não consigo. Engraçado. Hoje, aí me perguntaram, mas você não pode comer nada. Não, você não está entendendo. Eu não quero comer mais nada. Eu não quero comer. Mas tu não sente falta? Mas eu tô te falando que hoje eu não sinto falta de ovo. Eu não sinto falta de frango. Uma coisa só que eu acho que até que eu vou mudar, porque eu não tenho compromisso com bandeira nenhuma, que eu acho que eu vou ser um Lion Diet com salmão. Porque se aparece um salmão, esse me chama. Esse eu não consigo resistir. Mas essa rigidez, outra coisa não me dá o mesmo... A gente está falando aqui, não é de disciplina. Não é de ser rígido. A gente está falando de prazer. Quando o nosso organismo se acostuma com o melhor alimento da face da Terra para o ser humano, ele passa a não querer outra coisa, ele pede aquilo. É natural. Exatamente. Aí alguém me perguntou há 2 semanas atrás, há uma semana atrás, qual é o seu dia de lixo? Eu até demorei para entender. Juro por Deus, esse negócio ficou tão para trás. Ficou tão para trás para mim. Qual é o seu dia de lixo? Eu falei, meu dia de lixo é todo dia. Todo dia eu como o que eu quero. A gente faz a experiência, te dá essa oportunidade de deixar o seu corpo te conduzir porque é mais saudável, é mais natural para ele. Né? Passar pelo processo. Porque existe esse processo, e aí no processo as pessoas se assustam.
É isso aí. Mas depois que a gente começa a viver o processo, e aí é aquilo, você faz a low carb, que é até um nome que eu não gosto muito, porque na verdade é normal carb. Né? Não é nada de low. É o carboidrato natural da minha espécie. A gente está numa high carb. Esse que é o problema. Né? O boi faz uma dieta low protein. Cara, não, o boi faz a dieta dele, ele come lá os capim dele, entendeu? Ele não faz dieta low protein, ele faz a dieta dele. Nós temos a nossa dieta que é baixa em carboidrato naturalmente, né? E aí você não quer voltar para a anterior. Aí tu faz a carnívora estrita, você não quer voltar para a anterior. Hoje é a dieta. Por ter um propósito, por ela me proporcionar o bem-estar e o estilo de vida que eu quero viver, ela é onde eu me sinto bem. E é onde qualquer um vai se sentir bem se der essa oportunidade de fazer essa transição. E, Renata, vou perguntar aqui. Você fez exames, você tinha um comparativo de exames antes da Lion e pós-Lion, né? O Cobra teve a oportunidade aí de olhar os exames, eu não consegui. O que você pode dizer de mais importante ali que observou de mudança? Houve alguma mudança nos seus exames? Houve uma melhora em alguns marcadores? Não. Eu não consegui visualizar. O que eu vi, não sei se o Cobra viu, mas o que eu vi era o que era previsto mesmo para uma dieta com praticamente zero carboidrato. Uhum. Né? Então, mas como eu já vinha fazendo antes, não está nos marcadores. Marcadores a diferença. Marcadores ali, proteína C reativa, esses marcadores inflamatórios também eles não se mexeram muito. Eles não tiveram diferença porque eu já vinha numa dieta. O que aconteceu? Né? Oi? Já vinha numa dieta anti-inflamatória, porque exatamente. Então, são outras respostas. Né? Uma pessoa, uma profissional até falou comigo, não, o que você está vivendo, você não vai encontrar nos marcadores. Porque é alguma outra. A energia extra que a Lion Diet me proporcionou não foi porque eu tirei 10 gramas, passei de 15 gramas de carboidrato por dia para 5 gramas de carboidrato por dia. Não foi aí. Foi alguma outra coisa que a carne vermelha me proporcionou. Quem chega perto de... Eu não encontrei ainda uma resposta específica. Foi o meu celular aqui. Eu não encontrei uma resposta específica, mas o Henrique Altran e até o Cobra falam algo que eu acho que tem a ver. Tem a ver com o que o Cobra falou há pouco. É o veículo. Porque a gente... Para mim, esse meu experimento foi a derrota do nutricionismo. Esse negócio de macros, isso pode ter alguma certa validade, mas é secundário. Porque o veículo, o invólucro que os alimentos são transportados, conta. Faz diferença. A matriz celular. Essa matriz celular, para mim, é alguma coisa por aí. Essa matriz celular, ela não se compara nem meio. A matriz celular da carne vermelha, quando ela entra em contato com o nosso sistema digestório, ela não se compara nem mesmo com outras proteínas de alta qualidade, como porco, como ovos. A qualidade dela é tão superior, que se você já está fazendo uma dieta de alta qualidade e passa para uma dieta com carne vermelha, ela tem resultados impactantes na sua vida. O que eu deixo como dica, pelo menos como resultado da minha experiência, é que não que se torne necessariamente... Não que adote necessariamente uma Lion Diet, mas que com certeza, eu chuto que daqui a alguns anos a comunidade carnívora vai estar falando isso em peso. A carne vermelha precisa ser a base da alimentação carnívora.
Eu falo isso, porque eu sinto a diferença de comer dos dias que eu como só porco, dos dias que eu como uma carne vermelha. E eu sinto falta da carne vermelha. Eu preciso, se eu comi no almoço só porco, eu preciso comer carne vermelha na janta. Parece que já não me sacia. Você não está sentindo isso, Cobra, depois desses anos aí de carne vermelha? Lógico. Eu gosto muito de simplificar as coisas. São questões simples. Carne vermelha mata muito mais a fome. Mata. Você precisa comer. Se você pega fígado, então, acho que é umas 3 vezes a gente ia chegar a essa conclusão, né? Se você precisa de uma quantidade de carne, se você come fígado, é 3 vezes menos. Mata a fome antes. Por quê? Porque ali tem nutriente, é entregue. E a gente está estudando muito lá com o Henrique, bioquímica. Eu não tinha muita essa noção, mas o que acontece? Bioquímica é um monte de átomos, né, que vai um encaixando com o outro como se fosse um Lego. Né? E o nosso sistema digestivo também encaixa ali, é como se fosse chave. Então, assim, a proteína da carne vermelha, a gente tem a chave para ir lá e destrancar ela. É um encaixe perfeito. Eu acho que esse encaixe. As outras até te trazem um benefício. Porque, gente, qualquer coisa, qualquer dieta que você faça, que seja melhor que a anterior, vai te trazer algum benefício. Se você come McDonald's e vai fazer uma dieta vegana, você vai ter um benefício. Porque saiu do industrializado. Atirando né? Exatamente. Nesse ponto que a gente chega, quando você tira mesmo proteínas de boa qualidade e se propõe, não necessariamente a fazer uma dieta Lion Diet estrita, mas você se propõe a inserir mais carne vermelha na sua vida, né, de preferencialmente vísceras, isso é notória a diferença que dá. E quer ver mais uma evidência de que a carne vermelha e a gordura amarela, né, saturada, são excelentes para a nossa saúde? Elas são as mais combatidas por quem não quer que a gente tenha saúde. Claro. Exatamente. Na verdade, alguém já deve ter falado isso, né? Mas a luta contra a gordura saturada é porque a indústria não pode falar para você não coma mais carne, não coma mais animais, coma produtos que nós produzimos. A indústria alimentícia não pode falar isso. Então ela fala assim, mas peraí, se eu falar isso vai dar merda. Como é que eu vou dizer para eles comprarem só as mercadorias que eu produzi na minha indústria, mas que ele não pode comer o que ele sempre comeu na vida? Não dá para falar assim, vamos falar gordura saturada. Que aí quando você condena a gordura saturada, cara, tu tá condenando o alimento do ser humano. Indiretamente. Né? E aí, ok. Se você não pode comer o que o ser humano come, você tem que comer o que a indústria oferece. A indústria né? As duas. Grandes indústrias. As duas. Até porque nós temos uma indústria farmacêutica dentro da gente. Cada um de nós tem uma indústria farmacêutica dentro da gente. Só que ela precisa de matéria-prima. A matéria-prima da nossa indústria farmacêutica é carboidrato, não. A matéria-prima da nossa indústria farmacêutica é proteína, aminoácido e gorduras. É disso que a nossa indústria farmacêutica que está aqui dentro, é disso que ela se utiliza para produzir os produtos bioquímicos que são necessários para a manutenção da nossa saúde. O que eles querem com essa proposta é fechar a nossa fábrica. Exato. A gente não tem esse material, e aí, como a gente não vai poder se autogerar saúde, aí a gente precisa do remédio que eles vão produzir pra gente. E é uma tecnologia de altíssimo nível. Eu estava vendo outro dia questão de cura de câncer, né? Eles estão tentando desenvolver um remédio para câncer que faz o que o nosso sistema faz. Entendeu? Só que o nosso faz de graça, né? Com maestria. Eu estava vendo que a gente cura um câncer, sei lá, 1, 10, 20, vários cânceres por dia. Todo dia o nosso corpo vai e cura 300 cânceres. Só que o que acontece?
Se você estiver fraco, você não consegue curar o câncer. Sim. Essa é a cura do câncer. Você está com o seu organismo capaz de curar o câncer. Porque quem vai curar o câncer é a nossa farmácia interna, né? Sim. Que é de altíssima tecnologia, né? Macrófago. Cara, não tô... A indústria farmacêutica tem, sei lá, quantos anos? 200? 150 anos? A nossa indústria tem milhares de anos. Centenas de milhares de anos. Milhões. Reparando as doenças. Autocurando. Ela só precisa que a gente não atrapalhe. Exato. Ela só precisa do nosso material. Exatamente isso. Saia do caminho. Deixa de curar, gente. É isso que... E, ó, o melhor remédio que tem é o que eu estou tomando hoje, que eu estou fazendo. Jejum. O melhor remédio que existe. Jejum. Qualquer coisa que tiver de saúde, jejum nele que melhora. É impressionante. Impressionante. Sim. Gente, nós estamos aqui com 1h30 de live. O Instagram daqui a pouquinho começa a bloquear. Eu quero deixar essa live maravilhosa salva, com todas as informações aqui que o Renato nos passou. Renato, você quer fazer uma consideração final aí para o pessoal? Da sua experiência, dar uma dica aí? Não, só gratidão, agradecimento por esse espaço. E, mais uma vez, dizer que eu sou... Que a presença de vocês na vida das pessoas que se propõem a trilhar esse caminho, que é um caminho muito solitário, a presença de vocês é fundamental para dar essa força. E muitas vezes eu não tenho dúvida de que vocês fazem mentoria, vocês acompanham pessoas individualmente, mas esse trabalho, ele atinge de uma forma coletiva muitas e muitas pessoas que não se sentiriam acompanhadas por ninguém se elas não tivessem vocês na vida delas. Então, eu só quero deixar aqui minha gratidão, porque vocês foram fundamentais no meu processo, na minha trajetória. Hoje eu optei por esse caminho e como estilo de vida, o que significa que nós temos flexibilidade, sim. Nós temos os momentos em que a gente quer conviver com a família, tem que ser flexível, mas a proposta da Lion Diet hoje, para mim, não tem fim. Ela vai seguir adiante enquanto continuar dando certo e eu espero... O Renato já está começando a travar, né? Eu espero que vocês continuem esse trabalho fantástico que vocês fazem para continuar atingindo e apoiando mais e mais pessoas que deem a oportunidade de se experimentar. Né? E para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, a minha dica é essa, né? Se permitam. A vida, ela é uma experiência, né? Nós não fazemos parte da experiência, nós somos a experiência. A vida é a experiência que a gente vive. Então, se permita ter essas experiências e viver com curiosidade, né? Estudar, sim, com cautela, sim, mas dar oportunidade e passar pelo processo para poder experimentar. E a qualquer momento que você quiser, você sempre vai ter a oportunidade de aprimorar, de dar um passo atrás, de ir um passo adiante, mas se dá essa oportunidade de conhecer. Essa estratégia que tem mudado a vida de muitas pessoas aí no mundo inteiro. Cobra, você quer fazer aí... Você tá com um cachorrinho novo ou é a Luna que tava aí? Não, é a Luna. Ela tá diferente ali. Ela tá numa taradice, ela tá no cio. E ela é inteira, né? Não vou castrar minha cachorra de jeito nenhum. E ela é carnívora, deve ter um testosterona, sei lá como é que é o hormônio de cachorro de libido, mas dentro dela deve ser o máximo, porque a bicha tá numa taradice e ela acha que eu sou o macho dela. Que ela fica querendo, né?
que eu faça alguma coisa com ela. Tem que ficar brigando com ela para que tal faço. Mas é o que a carnívora faz, né, Renata? Assim, resumo de tudo que a gente falou, que eu gosto muito de falar, é que a carnívora é vitalidade, é sentir a vida mesmo, voltar num nível máximo. E a Lion Diet, eu também gosto muito. Eu dei umas recaídas aí esse início do ano, dei uma engordadinha e falei, agora eu vou entrar na linha. Tô fazendo praticamente Lion Diet. Eu faço umas exceções assim, um coraçãozinho de galinha, né, um torresmo aqui, um negócio, mas a base, como você falou, a minha base, e eu acho que também concordo com você, a base da alimentação do ser humano tem que ser carne vermelha, mal passada e gorda. Concordo. E de preferência com um acessório de uma víscera. Aí acabou, aí fechou. Passa a régua, fecha a conta e vambora. E, cara, brigadão. Pô, foi muito top a live. Eu acho massa quando a gente fica assim, que a gente não consegue nem se segurar de vontade de falar, né? Fica um atropelando o outro. É porque o negócio tá bacana, meu. Muito legal. Foi bem, bem bacana mesmo. Sua experiência e e o seu entusiasmo, né? De advogar a favor da Lion Diet. Foi assim... junto com a sua história de que você de superação e de disciplina e de top. Vai mudar muito, vai mudar a vida de muita gente, vai persuadir aquele cara que estava ali, né, indeciso, falar, não, eu. Opa. E assim, a presença do Renato aqui. Quero te agradecer, Renato, porque eu me lembro do Renato lá nos nossos primeiros bate-papos, como você lembra? O Renato aqui, ó, batendo ponto nos nossos bate-papos, sempre acompanhando. Sirva isso de exemplo, pessoal, para vocês. Porque o que a gente está dando aqui, Cobra de Coração, trazendo informação, né, a verdade da carnívora, trazendo carnívoros, profissionais da área da saúde para nos dar né? E a gente faz isso de coração. A gente ficou fora, eu estava com problemas técnicos, eu tive todo de mudança, várias questões que atrapalharam, mas espero que a gente não precise interromper, né? A gente faz umas férias, né? Mas assim, também é um vício, né, Cobra? A gente sente falta quando não faz bate-papo, parece que tá falar de carne é sempre bom, né? É sempre bom. E, pessoal, ano que vem nós vamos conversar com o Dr. Dário Birolini, que já estava marcado há umas 2 semanas atrás. Ele teve uma dor de garganta e estava sem voz. E nós vamos fazer uma live semana que vem falar sobre síndrome metabólica. Então, quem quer aprender um pouquinho mais sobre síndrome metabólica, não perca. Semana que vem, live com o Dr. Dário. Renato. E ó, uma coisa que a gente nem fez hoje. A gente nem deu muita atenção para os comentários, foi tão intenso, né? Então, assim, eu vi que a doutora Aline passou aí, Vovó Fit, teve um que é coach também, que participou pra caramba. O DJ obrigado, viu? Obrigado, mas hoje o negócio foi intenso demais, a intensidade foi alta, não deu pra gente entrar nem nos comentários. Perguntas assim, que tem algumas. Às vezes fica impossível, pessoal. Mas, assim, o pessoal tá perguntando, a live vai ficar salva e logo mais vai estar, se eu conseguir ainda eu coloco hoje no YouTube e no Spotify, tá? Depois entre os links aí para vocês. Renato, muito obrigado, tá? Sucesso aí na tua dieta. Cobra, até semana que vem. E vamos tocando nossas dietas aí.